Imagine duas pessoas. Uma trabalhou o dia inteiro, resolveu um tanto de problema, foi pra lá, foi pra cá, naquela correria intensa que mal viu o dia passar. Ela chega em casa exausta, mas com aquela sensação de dever cumprido. Ao passo que uma outra pessoa ficou o dia inteiro à toa, parada, sem fazer nada minimamente desafiador, só assistindo televisão, e chega ao final do dia, tá com aquela sensação de vazio. E talvez o problema não seja o quanto que você sofre ou o quanto que você descansa. O problema está exatamente onde você foca a sua atenção. Existe um estado mental que o ruído desaparece, o tempo parece que distorce, você não percebe o tempo passando, você passa a concentrar em você mesmo e você não tem autoconsciência de si. Um estado que o esforço não pesa, que a concentração não cansa, e esse estado se chama flow. E entender isso vai mudar completamente a forma como você enxerga o trabalho, o prazer, a disciplina e até mesmo a felicidade. Porque talvez uma vida boa não seja aquela com menos esforço, seja aquela em que você está profundamente envolvido naquilo que você está fazendo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. E aqui a gente não fala sobre mudança mágica, muito pelo contrário, aqui a gente está falando justamente daquelas microdecisões que você aí toma no seu dia a dia que moldam quem você é hoje. A maioria das pessoas acha que felicidade tem a ver com conforto, mas a psicologia, o que está na fronteira do conhecimento hoje, em produção científica, demonstra que não é bem assim. Na verdade, quanto mais você organiza a sua vida só em torno de prazer, em torno de facilidade, maior tende a ser o seu vazio. E é aqui que entra o conceito de flow, gente. Esse conceito ele foi consagrado nesse livrinho aqui, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Ele é um psicólogo húngaro-americano, um cara que ficou muito famoso. Esse livro é um clássico assim, sobre o assunto do estado de flow, em que ele traz toda a robustez de uma pesquisa de anos, tratando justamente sobre isso, sobre como a felicidade ela não tem relação direta com essa sensação de prazer, com essa vida confortável. E como isso tem muito mais relação com esse estado mental denominado como flow, onde a sua atenção está direcionada para um aspecto em que parece que o tempo para de passar, você perde a dimensão do tempo, você para de observar a si mesmo e você fica intrinsecamente associado exatamente com aquela atividade que você está fazendo no momento presente. E o Mihaly, gente, o autor, ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial e ele observou, ele pôde acompanhar diversas pessoas que perderam dinheiro, perderam status, perderam estabilidade e ainda assim não perderam a sua integridade psicológica. E isso levantou uma problema para ele. O que faz com que a pessoa ela consiga manter uma ordem interna, mesmo quando o cenário externo está em pleno caos? E a tendência de qualquer sistema é justamente o caos, algo que a gente fala muito aqui no canal, mas é uma lógica, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, que tudo tende ao caos, tudo tende à desordem. Se você parar de arrumar sua casa aí, por exemplo, não dar manutenção no seu jardim, a tendência disso, gente, é gerar maior entropia, as coisas irem se deteriorando. Seu corpo também, se você ficar parado, sem fazer atividade física, o nosso corpo, ele é antifrágil, não foi feito para ficar parado. Quanto mais tempo você fica parado, mais você vai enfraquecendo. E no livro ele faz essa correlação com a física, ele apresenta dados de uma cientista que mostra justamente isso, que determinados sistemas, eles só conseguem se manter organizados quando eles estão em constante troca de energia com o ambiente. É o que eles chamam lá no livro de estruturas dissipativas. Por exemplo, um furacão, um redemoinho, uma chama, inclusive, parece que está estável, mas eles só existem porque eles estão dissipando energia. Quando eles param de trocar energia, eles deixam de existir. E a consciência humana funciona exatamente da mesma forma. Se você aí não usar a sua energia psíquica, não direcionar ela para criar ordem, ela vai tender cada vez mais a uma entropia psicológica, a ruminação, a ansiedade, distração, o verdadeiro caos mental. E o contrário disso é justamente o flow. Quando você entra em flow,
a sua energia psíquica ela é direcionada, aquele ruído mental diminui, você se concentra numa atividade que, por mais que seja desafiador, a gente ainda vai falar do que caracteriza o estado de flow, é algo que te mantém preso, te mantém engajado, e seu foco, a sua presença está intrinsecamente naquela atividade. Você se torna uma estrutura dissipativa consciente, você usa a sua atenção para criar ordem. Isso é exaustivo, mas é extremamente satisfatório. E o que é o flow, gente? É quando você se vê imerso numa atividade desafiadora. Tem alguns critérios. O primeiro é que essa atividade ela tem que ter uma meta clara. Pode ser algo aleatório, subjetivo que você esteja fazendo. É quando você está sentado ali focado em fazer exatamente algo que está muito claro para você, né, qual que é a meta. Segundo, tem uma espécie de auto-feedback. É aquilo que, à medida que você vai fazendo, você já consegue percebendo se aquilo está dando resultado ou não, se você está fazendo certo ou não. É algo que tem um feedback imediato. Terceiro, o desafio, né? A gente fala uma atividade desafiadora, ela está equilibrada com o nível de habilidade que você tem hoje. Não adianta ser algo extremamente desafiador que você não tem o mínimo repertório para lidar. E também não pode ser algo monótono ao passo que aquela coisa fica até vaga para você. Tem que ser algo que você está numa curva ali, justamente em que o desafio ele acompanha o seu nível de habilidade. Quarto, a autopercepção, a autoconsciência diminui. Você nem percebe, você para de pensar em você mesmo. E quinto, também tem correlação, você perde a noção do tempo. E o flow, gente, não é aquele prazer passivo, não é entretenimento. É quando você tá tão engajado na parada que você nem percebe. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, e por isso que eu digo que não tem a relação com aquele prazer, com aquela coisa passiva, mas é quando você tá tão imerso que você nem sente o dia passar, as coisas voam, você tá tendo ali uma sensação de prazer, ao mesmo tempo algo desafiador, e aquilo você para de pensar nos seus problemas, você está totalmente imerso naquela experiência. Pense no gráfico, né? Como se o eixo X ali fosse o nível de habilidade que você tem para determinado assunto, e o eixo Y é o quão desafiador é para você naquele estágio. O flow, você vai estar justamente passando no meio, né, no eixo, entre os dois eixos. Quando a dificuldade é muito alta e você não tem as habilidades necessárias, você entra numa zona de ansiedade, de frustração. Ao passo que também, quando a dificuldade é baixa, né, você tem muita habilidade para estar fazendo aquilo, você já está na zona de tédio, né, de relaxamento, de controle. O flow é diferente. O flow, ele acontece justamente quando o desafio é alto e quando a habilidade também é alta. E o que é mais importante é que o flow, ele não nasce do conforto, ele nasce justamente do limite da sua capacidade. E é aí que muita gente se pergunta, como é que eu faço para entrar nesse estado de flow? Isso dá muito trabalho, isso é meditação, que diabo que é isso? O primeiro ponto é justamente metas claras. Flow, gente, a gente está falando de atenção. O flow, para você atingir esse estado, ele exige uma direção. Você tem que ter muito claro o que é que você vai fazer, qual que é a sua meta. Outro ponto é que esse algo que você vai fazer tem que te dar alguma espécie de feedback imediato, né? O flow, ele exige isso. Você tem que estar direcionando sua atenção para uma meta clara e essa atividade ela tem que estar produzindo um retorno imediato. Jogo, por exemplo, né, videogame, você está prestando atenção, ele está te retornando. Exatamente, você consegue perceber se você está indo bem ou não. Esporte, por exemplo, você tem placar. Enfim, tem inúmeras formas, né, inúmeras atividades que você tem esse retorno imediato, que é um pré-requisito para você entrar no estado de flow. Além disso, o terceiro ponto é você eliminar distração. Ninguém multitarefa consegue estar em estado de flow, isso é incompatível, né? Outro ponto, você tem que ir aos poucos aumentando o nível de desafio daquilo, conforme você vai pegando a manha de fazer aquilo. Isso te mantém também concentrado na atividade. O flow, ele não vem daquilo que você está consumindo, daquilo que você está fazendo. Ele vem daquilo que você está construindo mentalmente ao realizar uma atividade. É o que o autor chama de vida autotélica. É uma vida em que a própria experiência é a recompensa. Isso, de certa forma, é radical. Por quê? Porque significa que a felicidade ela não é um evento. Felicidade é estrutura de atenção. É o que você está focando a sua atenção naquele momento. E é meio louco pensar nisso, né, gente? Quando a gente fala de felicidade, no livro, o Mihaly, inclusive, dialoga com um sociólogo russo justamente sobre uma pergunta-problema. Como diferentes sociedades percebem o que é real, o que é verdadeiro e o que é valioso. E essa linha teórica, ela demonstra que as culturas humanas, elas tendem a se organizar sempre em três grandes modelos de percepção da realidade. É o modelo sensorial,
o ideacional e o modelo idealista. Isso, de certa forma, também ajuda a explicar o porquê que às vezes é tão difícil da gente conseguir entrar nesse estado de flow. No modelo sensorial, por exemplo, realidade é aquilo que você pode ver, tocar e medir. O foco está justamente em resultados materiais, em status, em conforto, no consumo e na eficiência. A felicidade ela é associada a prazer e acúmulo. É uma cultura, gente, orientada para o estímulo constante, né? E qual que é o problema? Quando a vida ela gira só em torno do sensorial, você aumenta o prazer, mas como a gente viu, você também aumenta a entropia psicológica. Porque o estímulo excessivo ele fragmenta a atenção e como também a gente viu, o estado de flow ele diz respeito ao seu estado de atenção. No outro extremo, gente, está o modelo ideacional, que é quando o foco, né, a percepção de felicidade está em questões totalmente transcendentes, questões espirituais, questões imateriais. Aqui o sentido da vida não está mais nas experiências sensoriais. A pessoa ela passa a viver focada em princípios superiores. O foco dela está na fé, em valores absolutos, na disciplina moral, numa verdade que é transcendental. E, historicamente, as sociedades medievais, elas tendiam a ser mais ideacionais, né? Qual que é o problema disso, gente? É rigidez. Quando a experiência concreta ela é negada, a vida tende a ser mais dogmática. E, por fim, a gente tem o modelo idealista, que é uma síntese entre os dois. De um lado, você tem essa experiência sensorial, mas você também tem uma busca transcendente. Você não reduz a vida só aquilo que é material, aquilo que é passageiro. Você busca um sentido para a sua vida. E é justamente aí que o flow consegue encontrar um terreno fértil. Porque o flow, gente, ele exige um engajamento concreto, mas também ele busca significado. Ou seja, você está fazendo algo real, mas dentro de uma estrutura de propósito. Você pode ter uma sociedade com elementos predominantemente sensoriais, como, de certa forma, é muito a nossa hoje, mas nela também você pode ter elementos ideacionais, como a fé, como a religião, e ainda experiências idealistas, tal como a arte, a ciência com propósito, a vocação. E apesar de didaticamente a gente separar eles em três grandes modelos de percepção, de certa forma eles coexistem, muito embora eles tendem a um só dominar um modelo de cultura. A nossa cultura, por exemplo, ela é muito focada nesse modelo sensorial. Muito estímulo, muito consumo, muita recompensa rápida e pouca profundidade, pouco significado. E o problema é que esse ambiente puxa você o tempo todo para viver no automático. Você consome mais do que você cria, você está sempre ali reagindo às coisas ao invés de você direcionar elas, você se distrai mais do que você se envolve com as coisas, e com o tempo a sua atenção ela vai ficando fragmentada, e a atenção fragmentada não sustenta um estado de flow. Agora o flow ele não acontece quando você elimina essa experiência sensorial, ele acontece quando você organiza ela. Quando você pega a energia do corpo, da mente, da ação, ela direciona ela para algo que tenha significado para você. E é aqui que surge, né, gente, esse modo idealista. Não só na teoria, mas na prática. Quando você está fazendo algo real, mas com intenção. Agora, se sua vida está centrada só no prazer, logo, logo ela tende a se dispersar. Agora, se você também está só no significado, só na coisa imaterial, subjetiva, você também tende a se desconectar do mundo. Agora, quando você une a ação com significado, você cria coerência. E coerência é o que sustenta uma mente organizada. Se você aí não escolher onde você vai direcionar a sua atenção, ela, de alguma forma, vai ser capturada. E uma atenção fragmentada dificilmente constrói algo sólido. E talvez uma vida boa não seja nem aquela que você evitou o esforço, mas seja aquela que você, de fato, estava dentro daquilo que você estava vivendo, você estava presente. E se tudo tende ao caos, né, a alternativa que você aí tem é justamente onde diariamente você vai estar investindo a sua atenção. Porque no fim, nós somos a soma de todos os nossos dias.